É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo hoje, né? Hoje é 28 de dezembro de 2025 ainda, né? 28 de dezembro de 2025, hoje é domingo, né? Domingo, agora é 7 horas e 47 minutos dessa noite, né? Falo da cidade de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. Meu nome é Neurimar de Lima Viana. Cidade esta com mais ou menos 335 quilômetros, não, com mais ou menos não, com 335 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho. Guajará-Mirim é uma cidade de mais ou menos 47 mil habitantes. Fazemos parte das 52 municípios do estado de Rondônia, né? O estado de Rondônia tem 52 municípios, fora os distritos. E fazemos fronteira com o país da Bolívia, separado pelo grande rio Mamoré, né? Que está enchendo e supostamente esse ano, Deus sabe, pode dar uma cheia, né? Talvez leve, talvez média ou talvez grande, né? Eu não sei porque só Deus sabe o futuro, mas é que está chovendo bastante na região da Bolívia, né? Eu já vi um alerta lá. E geralmente quando sobe nosso rio aqui, Madeira, o Mamoré aqui e o Madeira, é mais a água da Bolívia, mas deixando isso para lá, né? Vamos mais um vídeo hoje, né? O vídeo hoje é tema bíblico, né, gente? Porque eu já falei para vocês que sempre eu vou ficar escalando, né? Um tema eu falo sobre alguma coisa envolvendo depressão, e o outro título eu sempre vou usar algum tema bíblico para nós esclarecer, para nós debater aqui, né? O último vídeo que eu fiz foi sobre a depressão. Deixa eu ver, não dá para me ver aqui, gente, mas foi sobre depressão. Não, o título do último vídeo que eu fiz foi como as pessoas que tomam remédios controlados, elas podem ser consideradas loucas ou doidas. Foi o título do último vídeo que eu fiz, tá, gente? Acho que está com uns 3 dias que eu fiz esse último vídeo aí, não lembro de data agora. Mas eu falei sobre, porque tem muito preconceito, gente, em cima de pessoas que nem eu tomo antidepressivo faz quase 24 anos, né? E eu sei como é o preconceito que pessoas que tomam antidepressivo passam, e até mesmo muitas pessoas que deixam de tomar o medicamento por preconceito próprio, né? De não querer ser chamado de louco, de doido, e aí acaba ficando doido de verdade. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Hoje eu escolhi um tema bíblico chamado O que a Bíblia fala dos falsos profetas. Então, o nosso tema de hoje, que Deus me dê sabedoria e graça, né? Porque sem Ele eu não sou nada. O tema de hoje é o que a Bíblia fala sobre os falsos profetas. Então, hoje nós vamos esmiuçar aqui algumas passagens bíblicas que eu escolhi, né? Para nós chegar a uma conclusão, quem são esses personagens, né? Qual a finalidade de um falso profeta, né? Qual o propósito do falso profeta, né? O que ele quer realmente, o porquê que eles existem, desde quando eles existem, se existem falsos profetas hoje. Então nós vamos debater sobre tudo isso. Mas agora é 7 horas e 51 minutos da noite desse dia 28 de dezembro, ainda está se terminando um ano, né, gente? 28 de dezembro de 2025, né, gente? Está terminando o ano. Hoje é domingo, né? 7h51 da noite. Eita, gente, que esse negócio de fazer vídeo dá um nervosismo que não é sede, não. É uma ansiedade que dá na gente,
que faz a gente tomar. Eu não sou de tomar muita água, mas é só fazer vídeo para vocês aqui que a sede bate. É responsabilidade, né, gente, de falar para vocês as coisas sérias, né? Eu quero falar aqui coisas sérias, não quero aqui ludibriar ninguém, enganar ninguém. Tudo que eu falar aqui é com a maior responsabilidade da minha parte, tá? Quando for falar de Bíblia ou quando for falar de problemas sobre depressão, que eu falo por experiência própria, né? 37 anos de depressão. Eu tenho 51 anos, tá bom, gente? Então vamos começar a falar sobre os falsos profetas, né? O que é biblicamente, vamos fazer uma pergunta aqui. Biblicamente, lá na Bíblia, o que é considerado um falso profeta? Vamos aqui. Biblicamente, um falso profeta é alguém que finge falar em nome de Deus, mas suas palavras são engano e para benefício próprio, usando a fé alheia para obter dinheiro, poder ou influência, e seus ensinamentos não se alinham com a palavra de Deus. Contradizem as Escrituras e produzem maus frutos, tipo hipocrisia, idolatria e imoralidade, como exemplificado por Balaão e alertado por Jesus em Mateus capítulo 7, versos 15 e 20. Jesus alertou lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 15 ao 20. Você pode ver. Então, eu puxei no Google o que é biblicamente. Então eles puxam lá da Bíblia para especificar para nós, ficar entendendo o que é o que um falso profeta, né? O que ele é, do que ele é capaz, quais as intenções dele, né? Veja só. Um falso profeta é alguém que finge falar em nome de Deus. Geralmente, os falsos profetas, eles se disfarçam, dizem que é Deus que está falando na boca deles. Mas suas palavras são engano para benefício próprio, usando a fé alheia para obter dinheiro, poder ou influência, e seus ensinamentos não se alinham com a palavra de Deus, contradizem as Escrituras e produzem frutos tipo hipocrisia, idolatria e imoralidade, como especificado por Balaão e alertado por Jesus em Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20. Gente, sempre que eu vou fazer um vídeo para vocês aqui, eu pego temas bem complicados e difíceis de se abordar nos dias de hoje. Porque isso é uma coisa, gente, que está em alta nos nossos dias, são os falsos profetas, espalhados não só no Brasil, mas em todos os países em quase todos os países da face da terra. Tirando ali Coreia do Norte, China e alguns países da Arábia Saudita que são muçulmanos, e a Coreia do Norte é comunista, a China comunista, Cuba comunista. Tirando alguns países da Ásia e do Oriente Médio, os países que chamam países ocidentais, tipo América do Sul, América do Norte, principalmente esses dois continentes, eles se infiltraram do Evangelho, aparentemente, há mais ou menos 110 anos atrás, 115 anos atrás, o Evangelho chegou no Brasil. O Evangelho que eu falo, o Evangelho de evangélico, né? Que me parece que até
há mais ou menos uns 100 e poucos anos atrás, 110, 115, não sei ao certo, quando a Assembleia de Deus nasceu no Pará, que começou lá no Pará, a Assembleia de Deus, né? Em Belém, no Pará. Então, predominava no Brasil a Igreja Católica, né? Que veio junto, segundo a história, porque nem toda a história também é verídica, né? Veio ali com os barcos, os navios de Portugal, né? Um padre, veio o catolicismo, digamos assim, não vou nem citar padre, né? Junto com os colonizadores, né? Pedro Álvares Cabral e os demais que estavam com eles, que vieram colonizar essa região, tomaram de conta, eles trouxeram também a religião católica, que era a única religião na época, né? Até o domínio, até a chegada das Assembleias de Deus, lá pelos quase 400 anos depois de Pedro Álvares Cabral chegar por aqui, né? Gente, então, a Igreja Católica não usa esse método de pessoas estar falando de que pessoas que se dizem profetas, né? Pessoas que dizem que têm o dom de profecia, o dom disso, o dom daquilo. A Igreja Católica, ela tem uma maneira bem peculiar, próprio dela, né? É uns dogmas praticamente quase fora da Bíblia, desalinhado com a Bíblia, né? E nessa exclusão, eles excluíram muitas coisas que estão na Bíblia, né? Que lá no livro de Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo, deixa eu ver aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 14, aí de versículo do 1 até o 20, por aí, o apóstolo Paulo, ele fala sobre essas línguas, apesar que o assunto de hoje não é língua estranha, né? Mas como fica ali muito, ali aparentado, né, no meio evangélico, a língua estranha, a profecia. Então, eu tô falando um pouco sobre a língua estranha também. Mas o assunto hoje aqui são as profecias. Então, a profecia verdadeira, ela foi profetizada por alguns profetas, que está registrado na Bíblia, né? Aqui diz que quem foi considerado o primeiro profeta no Velho Testamento, segundo a Bíblia, foi Abraão. Deus chamou Abraão de profeta no livro de Gênesis, capítulo 20 e versículo 7. Foi quando Abraão fugiu, saiu da sua terra com a sua esposa, Sara, e tiveram que entrar numa terra estrangeira, né? E naquele tempo, quando uma pessoa, um homem, tinha uma mulher muito bonita e entrava numa terra onde tinha um reino ali, um rei, se aquele rei se agradasse daquela mulher, achasse ela bonita, ele mandava matar o marido e ficava com a mulher, porque estava peregrinando, né? Acho que a terra dele estava passando necessidade, seca, né? Então Abraão teve que fugir para o Egito. E o rei do Egito, na época, não lembro o nome agora, mandou pegar a mulher de Abraão. Só que Deus apareceu em sonho para esse rei, não sei se é Amaleque, porque a intenção dele era ter relações
E Abraão, antes de entrar na terra, falou para Sara, né, que depois, antes do nome Sara, o nome dela era Sarai, né? Aí depois Deus mudou o nome também o nome de Abraão era Abrão e Sarai. Aí depois Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. E Abraão recomendou a Sara que em todo lugar que ele chegasse, que tivesse algum reino, alguma coisa, ele mentisse e falasse que ele era irmão dela e não marido. Assim, com medo de morrer, Abraão não confiou em Deus, né? E por 2 vezes ele passou por isso, que ele chegou em locais que tomaram a mulher e ela falou que era irmão do suposto, na verdade, de Abraão, né? Abraão com medo de morrer, e por 2 vezes Deus falou com esses reis que eles não tocassem, porque nessa vez aqui, o que Deus falou para esse rei? Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, ou seja, restitui a Abraão, né? Deus falando ao rei lá, porque profeta é. Foi a primeira versão de profeta no Velho Testamento, tá, gente? Foi aqui. Porque profeta é, ou seja, Abraão foi o primeiro profeta considerado na Bíblia. Profeta é, e rogará por ti para que vivas, porém, se não lhe restituir, sabes que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 7. Pode consultar lá, tá, gente? Então, gente, eu gosto de explicar um pouco, por isso que meus vídeos são compridos, eu gosto de explicar um pouco o contexto das coisas. Não adianta eu pegar uma história do meio para o fim e terminar no começo. Toda a história tem um começo, aí tem um raciocínio e a conclusão. Por isso que meus vídeos são longos, porque eu procuro fazer com que você entenda o que é aquilo, qual é o propósito do assunto que eu estou debatendo, qual a finalidade, né? Então, Abraão foi considerado o primeiro profeta. Deus falou para o rei egípcio lá, que se ele tocasse na esposa de Abraão, Deus ia matar ele e ia matar tudo que ele tinha. Aí ele devolveu a esposa de Abraão, né? E por 2 vezes aconteceu isso com Abraão. E das 2 vezes Deus ameaçou esses reis que tomaram Sara da mão de Abraão, né? A segunda pessoa que foi chamada de profeta no Velho Testamento foi Moisés. Jesus falou sobre Moisés no livro de Lucas, no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 50 e 51. Jesus fez referência ao segundo profeta e alguns outros profetas que foram mortos pelos judeus, que Jesus fala lá em Lucas, capítulo 11 de Lucas, versículos 50 e 51, Jesus disse assim para os judeus: para que esta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel. Abel foi aquele filho de Adão, que Caim matou, era profeta já, o primeiro, ali o filho de Adão, Deus já chamou de profeta aqui. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi um profeta também, que foi morto entre o altar e o templo, assim vós digo que será requerido desta geração. Porque que esta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que será requerido desta geração. Eu acho que eu engoli aqui, porque falo aqui
aqui no Google, onde eu pesquisei, né, a Bíblia, fala de Moisés. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que será requerido dessa geração. Então, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Desculpa aí, gente. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandareis, e eles mataram uns e perseguiram a outros. Isso é 49 do Lucas, capítulo 11, versículo 49. O 50, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave das ciências, vós mesmo não entrastes e impedis os que entrais. Então, quando Deus fala, o profeta desde Abel até Zacarias, que foi morto, que foi o último profeta, um dos últimos profetas, o último foi Malaquias, antes de Cristo, ele incluiu Moisés. Então Moisés, apesar de não estar relatado aqui, mas foi considerado, Moisés foi que falou com Deus no Monte Sinai, no Monte Horebe, foi o maior profeta do Velho Testamento, depois de Cristo. Como os judeus não creram em Cristo, nesse Cristo que nós acreditamos, não nesse Cristo de Natal, tá? Isso aí é ilusão, Jesus não nasceu no dia 25, não tem referência a isso. Jesus não pediu para fazer festa para ele. Jesus não nasceu no dia 25, depois vou trazer um estudo só sobre isso, sobre o que está por detrás do Natal. Mas o caso agora, então, gente, eu estou falando aqui que houve os verdadeiros profetas, né? Desde Abel, Moisés, Abraão, aí chegou até Zacarias e Malaquias, foi vários profetas, o profeta Natã, eu até coloquei o nome do meu filho de Natã, porque Natã viveu nos dias de Davi, ali em 1ª, 2ª Samuel, você vai encontrar o profeta Natã, que ele até advertiu Davi quando Davi pecou, né? Então, gente, peraí, nós estamos vivendo uns dias, gente, na face da terra, que nunca houve tantos falsos profetas que nem nos nossos dias. Há falsos profetas para todos modelos e gostos nos dias que nós vivemos. Tem falsos profetas para pessoas pobres, tem falsos profetas de luxo, tem falsos profetas que recebem pelo Pix. Gente, o que tem de gente se dizendo que Deus está falando na boca dele, na internet, nas denominações evangélicas, nas denominações, que nem eu falei, do continente sul-americano, americano, mais sul-americano, africano, levaram um evangelho falsificado para a África, e hoje a África tem se tornado uma abominação. Em vez daquele povo da África se converter a Cristo,
a Universal e outras denominações entraram lá só com interesse em dinheiro e deixaram aquele povo, aqueles pastores lá, tudo com as mesmas intenções, com os mesmos propósitos, de tirar dinheiro de quem já não tem, o povo africano. Então, se tem um povo que Jesus alertou muito para nós tomar cuidado, isso há 2000 anos atrás, foi dos falsos profetas que iriam surgir de bando, de muito, que nem aqueles queixados, aqueles porcos do mato. Então, quase não se tem mais pessoas de Deus hoje, pessoas usadas por Deus, é difícil. Quase não tem mulheres de Deus, quase não tem homens de Deus, quase não tem jovens de Deus. A Bíblia diz que Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria de quase todos. Então, os profetas de hoje são profetas da Shopee, que nem o pessoal fala, né? Quando querem dizer um profeta algo falso, né? São falsos profetas que estão pregando por dinheiro, que cobram. São pessoas que cobram nas grandes cidades. Essas pessoas cobram para levar a palavra que Jesus morreu para dar de graça. Cobram supostos milagres que eles fazem, que nem milagres são, tudo é mentira. Cobram para pregar, cobram para curar, cobram para cantar. Tem cantores que cobram 200 mil, tem cantores que cobram 100 mil, tem uns que estão começando agora, 5 mil, 10 mil. Inclusive tem aquele tal de Miguel, mentiroso, é um pequeno satanista que já está usando até artimanhas de cultos afro-africanos, que chamam, né? Para usar dentro das igrejas. Aliás, o que tem de falsos pastores usando entidades que são entidades... O que tem de falsos profetas que dentro das igrejas que não tem o Espírito Santo e estão fazendo adivinhações, acreditem vocês, a mesma entidade que faz adivinhações no ouvido dos que a gente chama de bruxos, né? Ou de médium, né? Mãe de santo, pai de santo, no candomblé, na Umbanda, aqui em Banda, que eu não entendo bem disso, eu nunca fui lá, eu falo assim porque, por conhecimento, mas tem muitos falsos profetas, falsos pastores, que eles sabem que Deus não é com eles, mas Deus já saiu da vida deles, Deus não revela mais para eles, que para eles não perder o dinheiro, eles se rectam, muitos, não é pouco não, muitas mulheres, homens, falsos profetas, falsos pastores, falsas pastoras, estão se associando com bruxos, com entidades, com orixás, com essas coisas, com demônios. Resumindo aqui a ópera, estão se aliando a demônios para fazer adivinhações dentro de igrejas, dentro de templos evangélicos, geralmente aqueles maiores e mais luxuosos. E acreditem vocês, a língua estranha que o apóstolo Paulo relatou em 1 Coríntios capítulo 14, que se você quiser ver ali o que o apóstolo Paulo fala sobre profecia e sobre língua estranha, que ele relata os dois casos, o apóstolo Paulo diz que a língua estranha não serve de nada, praticamente, porque nem a pessoa que fala a língua estranha entende. Isso quando é língua estranha de Deus, de verdade, que a gente chama dos anjos. A própria pessoa que fala, ela mesma não entende. Então o apóstolo Paulo incentiva que as pessoas dê mais prioridade ao dom da profecia,
Mas o que tem acontecido de 2000 anos para cá é que os pastores, essa questão de pastora, gente, não era nem para ter, eu estava falando aqui, porque biblicamente não era para haver pastoras também, tá? Era para haver pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, mas a Bíblia não fala de pastoras, tá? Eu estou falando aqui porque virou moda aí, agora todo mundo é missionária, é pastora, e virou uma zona. O Evangelho, a Igreja de Cristo que chama, que para mim ela não existe mais, virou uma zona, uma casa da mãe Joana. Então, qual é o papel do falso profeta? Enganar por dinheiro, enganar para tentar ficar rico em cima da ingenuidade do povo, e o povo tem culpa nisso também. Muitas vezes as pessoas não querem ver um vídeo meu desse aqui, porque é comprido, porque eu sou chato, não falo bonito, eu não falo de bênção, eu não falo que Deus vai abençoar, que tu vai prosperar, que é isso. Eu não falo o que você quer ouvir, eu falo o que Deus quer que você ouça, o que vai edificar a tua alma. Aí você vai numa igreja que você ouve o que você quer ouvir. Aí o falso profeta fala que você vai ficar rico, que Deus vai te curar, que se você pagar tanto, você vai ter uma benção tal. Aí tu vai lá e deixa teus R$500, teus R$100, teus R$1.000, e tu é enganado pelo falso profeta. Tu volta para casa sem o teu dinheiro, sem Deus, vazio. Muitas pessoas deram tudo que tinham em certas denominações aí. É até perigoso a gente falar, e eles derrubar o canal, mas vocês sabem. Uma tal de não sei o que, Universal, Mundial, as piores, tá, gente? Universal, Mundial, R.R. Soares. Essas denominações têm destruído a fé de muita gente que ia atrás de Deus nesses lugares, achando que Deus está dentro de quatro paredes, e se depararam com pessoas que saquearam essas pessoas, tiraram tudo que elas tinham, e até a fé e a esperança. E as igrejas mais tradicionais, que são mais velhas que essas que chegaram agora, que devoram tudo, estão tudo caminhando para o mesmo caminho. A Assembleia de Deus, onde eu comecei, passei 10 anos, eu estou com 20 anos que eu não faço parte de nenhuma denominação. O meu negócio é estudar a Bíblia, é orar a Deus, é buscar Deus na minha casa, no meu quarto, orar a Deus de madrugada. Entendeu? Eu não vivo mais de religião, eu não dependo, eu não estou mais nessa bolha. Eu não dou mais dízimo, a oferta a pastor e nem dízimo a pastor. Porque o dízimo não tem obrigatoriedade no Novo Testamento. E o dízimo era para os judeus, dá para os sacerdotes judeus, não para os cristãos, dá a pastor. Mas é outra coisa que estão tirando proveito de Malaquias 3:10, dizendo que se você não der o dízimo, o devorador vai acabar com tudo que tu tem. Eu conheço gente que dá o dízimo até de uma agulha, até de um caroço de arroz, e estão perdendo tudo, tudo está doença, um monte de coisa acontecendo. É mentira. São falsos profetas. São falsos profetas. Vamos ver o que Jesus falou aqui no versículo 7, do 15 ao 23, no livro de Mateus, capítulo 7, do 15 ao versículo 23. Diz assim, Jesus falou assim, Mateus capítulo 7, versículo 15, versículo esse menorzinho, tá, gente? Esse número menorzinho. Versículo do 15 até o 23, tá? Vamos ler esse trecho. Capítulo 7 de Mateus, versículo do 15
ao 23. Tenha paciência comigo que eu sou bem detalhista, tá, gente? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tá vendo? Eles aparecem bonitinho, de gravata, ele não vai aparecer, ele não vai vir para você falando palavras grosseiras para você, não. Ele não vai parecer estúpido para você, não. Ele vai vir vestido como se fosse uma ovelha, mas por detrás dele tem um lobo. Vamos continuar aqui, né? Versículo 16. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Né, gente? Como que você vai conhecer um falso profeta, um falso pastor? Pelos frutos. Observe ele. Se os frutos dele forem bons, ele é de Deus. Se ele for um adúltero, se ele rouba as pessoas da igreja, se ele engana, é porque o fruto dele é mau. Então, observe o fruto desse pastor que você vive, desse missionário, dessa missionária, dessa pastora que você segue. Observe os frutos dele. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz fruto mau. É fácil, gente. É fácil. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se-á e lança-se-á no fogo. Aqui Jesus já está profetizando o que vai acontecer com essas árvores aí, com essas pessoas que dão mau fruto, que roubam o dinheiro, que enquanto você passa necessidade, enquanto você tira um dinheiro que você quer investir na sua casa, no seu carro, num bem seu, na sua família, você pega e dá na igreja, entendeu? Aí o pastor, ele vai luxar do teu dinheiro, ele vai viajar, e você tendo privacidade, faltando as coisas na tua casa. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Todo mundo, gente, onde você entra, até mesmo no espiritismo, se fala em Deus. Não tinha aquele tal de João de Deus lá? Pois é, ele estrupava, nem posso falar esse nome. Ele pegava, ele forçava as mulheres lá. Quantas mulheres não foi? Está preso lá, parece que está preso até domiciliar agora. Está preso domiciliar por causa da idade, não sei o quê. Mas lá era o que mais se falava lá na religião dele lá, era em Deus. Olha o nome dele, João de Deus. Aí, de cara assim, a pessoa já tem uma boa impressão, né? João de Deus, um falso profeta. Ele foi um dos falsos profetas no estado de Goiás. Esse João de Deus ia pessoas de todo o Brasil e do mundo para receber algum tipo de cura ali, e todos eram enganados. E muitas mulheres foram, vocês sabem o que aconteceu, não foram mortos, violentadas ali, sexualmente falando, né? Para falar outro nome. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, gente, todo mundo nas igrejas é Deus para aqui, é Deus para acolá, o Senhor fez, o Senhor fará. Mas não adianta estar falando no nome de Deus se as nossas obras são más. Não adianta estar falando no nome de Deus, estar orando, estar buscando, se as nossas obras não prestam, se as nossas obras não acompanham essa caminhada com Deus. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito,
Mas nós temos que fazer de tudo para nos tornar perfeitos e fugir do pecado e nos aperfeiçoar na presença de Deus, se é que nós queremos chegar um dia no reino do céu, a nossa alma, né? Ainda estou aqui lendo sobre Mateus, sobre Cristo aqui, o que Cristo falou para o final, para nós acautelai-vos dos falsos profetas, né? Que vem até vós é como ovelhas. Aqui embaixo diz: nem todo que me diz assim, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Eles vão falar para Cristo no dia do juízo: não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esses falsos profetas que existem desde o tempo antes de Cristo, já tinha antes falsos profetas, já antes de Cristo, desde a fundação do mundo, assim como já existe o verdadeiro profeta desde a fundação do mundo, desde Abel, Moisés, Abraão, aí veio Josué, aí veio Juízes, depois veio Samuel, o profeta Natã, aí veio o profeta, veio vários profetas depois de Samuel, aí veio Jonas, veio o profeta Eliseu, o profeta Elias, veio o profeta Osés, o profeta Miqueias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, o profeta Jonas, já citei, todos os profetas verdadeiros, o profeta Malaquias, que foi o último antes de Cristo, foi o último profeta do Velho Testamento. Então, todos esses foram profetas de Deus, profeta Jeremias, Isaías, todos foram profetas de Deus, mas na época deles, eles profetizavam da parte de Deus algo para o povo de Israel não ser castigado por Deus, e na mesma época que eles profetizavam da parte de Deus, existia falsos profetas que profetizavam da parte do diabo, desfazendo aquilo que os profetas de Deus falavam. Entendeu? Então, nada mudou. Nada mudou. Então, o que acontece? Assim como nos dias anteriores de Cristo, 2000 anos antes de Cristo ou mais, os profetas de Deus tinham que enfrentar os falsos profetas. Quando Cristo estava aqui na terra, ele teve o último profeta, gente. Eu falei que Malaquias foi o último profeta, mas não foi. O último profeta foi João Batista, que Jesus falou que foi dos profetas, ele foi o maior. Então, João Batista nasceu quase no mesmo período que Jesus Cristo nasceu, porque Maria engravidou quase na mesma época que a prima dela, né? Esqueci agora o nome. Que era a mãe de João Batista, né? Engravidaram junto. Então, João Batista tinha quase a mesma idade de Cristo, né? Só que João Batista morreu primeiro que Cristo, foi decapitado por Herodes, né? Então, Jesus se confrontou com falsos profetas também, entendeu? E o falso profeta, que nem eu li lá no início, a finalidade dele deles é sempre desviar o povo do verdadeiro Deus, atrair a atenção do povo, para que o povo deixe de seguir a verdade de Deus para seguir as mentiras do diabo. Essa é a função do falso profeta. E todos eles têm interesse em dinheiro, todos eles têm interesse em enriquecer,
Todos eles têm interesse em alguma coisa. O falso profeta, até hoje, você vê nessas igrejas, denominações pela internet, os caras de carro de luxo, pessoas que usam o nome de Deus para fazer, se passando como profeta, e as pessoas ludibriadas, as pessoas também gostam de ser enganadas, em vez de examinar as palavras de Deus, para não cair nesses golpes, nesses falsos profetas, não. Ficam indo atrás, ficam vendo esses falsos profetas e acreditando neles. O povo também tem culpa. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o povo não quer a verdade, o povo quer ouvir a mentira. E é por isso que estão se dando mal. E é por isso que estão continuando quebrando a cara, indo para o inferno. O povo não quer céu. O povo não quer fugir do pecado, o povo não quer fugir do inferno, o povo não quer ir para o céu, o povo quer prosperar, quer ser curado, quer um reino nessa terra, quer ter carro bom, quer ter casa boa. Não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso que Jesus veio morrer para isso. Não é só os falsos profetas que tem culpa, não. Você também que vai atrás dele e ajuda ele a enriquecer, você tem culpa e você vai ser culpado também e condenado junto com ele. Infelizmente é isso que eu tenho para falar, porque você não está buscando a Cristo, você quer buscar facilidade, você quer buscar um falso profeta com um falso evangelho. Nos dias de Jeremias, vamos ver o que diz aqui, Jeremias capítulo 23, do versículo, capítulo 23, do versículo 20, do capítulo 9 ao 32. É grande aqui, tá, gente? O que o profeta Isaías falou sobre os falsos profetas? Jeremias capítulo 23, versículo 9 até o 32. É meio comprido, mas eu tenho que falar. Versículo 9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem, isso Jeremias falando, sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque pesava para Jeremias ser um profeta de Deus. Não é fácil ser um profeta de Deus. Ser profeta do diabo é fácil. Porque a terra está cheia de adultérios e a terra chora por causa da maldição. Porque o pecado é isso que traz, é maldição, tá? Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Ele está falando aqui, esse profeta é o falso profeta, tá? E o sacerdote é um falso sacerdote também. Estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Assim, aqui é Deus falando, na minha casa, que ele fala é no templo, né? Porque o seu caminho lhe será como lugares escorregadios, os caminhos dos profetas e dos sacerdotes, falsos profetas e sacerdotes, será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. Olha o que vem sobre o falso profeta, o mal, e sobre o falso sacerdote, o falso pastor, o mal que vem, e trarei sobre eles o mal, no ano da sua visitação, no tempo certo, vai vir, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Samaria era uma outra cidade, gente, tinha Jerusalém e Samaria, era quase assim, duas cidades, quase do mesmo tamanho. Vi loucura em Samaria, né? Profetizavam da parte de Baal. Baal era um deus pagão que eles queimavam. Baal era um deus pagão do Velho Testamento, ainda tem até hoje na maçonaria, em vários
tipos de locais satânicos, né, que se adora Satanás. Baal se faz presente. Baal é o próprio Lucifer, na verdade, né? Da parte, loucura, profetizam da parte de Baal, ou seja, os profetas de Samaria profetizavam da parte do demônio, de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Horrenda é coisa feia. Cometem adultérios. Olha o que os profetas cometiam em Jerusalém. Tanto em Samaria como em Jerusalém a coisa estava feia. Aos profetas de Jerusalém. Cometem adultério e andam com falsidade. E fortalece a mão dos feiticeiros, não, dos malfeitores, e fortalece a mão dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Sodoma e Gomorra é aquela cidade que Deus destruiu nos tempos de Abraão pela imoralidade, tá, gente? Portanto, assim diz o Senhor, é o versículo 15, dos exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes trarei a comer losna, e lhes darei beber água de fel, porque todos os profetas de Jerusalém porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer. Falam de visão de seu coração, não da boca do Senhor. Que Deus está falando aqui, eles falam do que eles sentem no coração, não da minha boca, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Ou seja, as pessoas estavam andando tudo errado e eles falavam, não se preocupa não vai vir mal não, enganando o povo, enquanto Deus está virado com o povo, eles enganando, e aí o povo acreditava nele, que nem muitos hoje estão acreditando em muitos falsos profetas, e vão quebrar a cara, e esse povo aqui nos dias de Jerusalém quebrou a cara com esses falsos profetas, né? Vamos ver aqui o resto. Dizem não vir a dureza do coração, né? Dizem, não virá o mal sobre vós. Eles falando, não se preocupa não, que não vai vir os falsos profetas falando, né? Aí no versículo 18 Deus fala, porque quem esteve no conselho do Senhor, quem teve ali no entendimento, né? No conhecimento de Deus, no que Deus estava pensando, e viu e ouviu suas palavras. Assim, quem entra na mente de Deus para saber o que Deus está pensando e ouviu suas palavras? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação e tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração, ou seja, os castigos que ele determinou. Nos últimos dias entenderei isso claramente. Para nós agora. Nos últimos dias entenderei isso claramente. Ou seja, naquele tempo o povo não entendia. Mas nós estamos já fomos enganados tantas vezes com tantos falsos profetas que Deus fala, nos últimos dias entenderei isso claramente. Ou seja, hoje não é difícil você entender as coisas. Muitas pessoas que não são evangélicas, que eu conheço, sabem discernir muito bem, falar, papai, esse pastor aí só quer roubar o povo, esse pastor aí só quer tirar dinheiro do povo, dos pobres. Pessoas que nem conhecem a Bíblia, mas a Bíblia fala aqui que nos últimos dias entenderei isso claramente. De tanto
escândalo que acontece, tanto faz ser na internet como nas igrejas. Empresa, né? Porque toda igreja, se vocês não sabem, é uma empresa. Toda igreja tem um carimbo. Igreja não tem nada de igreja. Igreja somos nós. Segundo a Bíblia, o templo do Espírito Santo somos nós, nosso coração. E não uma igreja feita de madeira, ou de granito, ou de tijolo, seja lá de for, de ouro, que nem aquela lá do Edir Macedo. Não é isso não é isso que é a igreja não. Então vamos continuar aqui na leitura. Entenderem isso claramente, aqui falou, né? Eu não vejo, tenho ouvido o que dizem e sonhar até... Estou perdido aqui. Meu povo, sou o caminho e da maldade das suas ações. Porventura sou eu, Deus de paz, diz o Senhor. Aqui, ó. Entenderei isso claramente. O 21 para frente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Deus está falando aqui, ó. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Verso 22, mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ou seja, se ele tivesse falado a verdade para o povo não tinha errado, tinha se arrependido. Mas eles eram falso profeta, e falso profeta, quem for na conversa falso profeta, vai para o mesmo caminho dele, para o inferno. Aí o 23 aqui. Porventura, sou eu Deus de perto? Diz o Senhor. E não também de longe? Ou seja, Deus fazendo a pergunta. Será que a minha capacidade é tão pequena? Deus ser apenas de perto ou também não de longe? Então ele está fazendo uma pergunta aqui. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Né? Esconder-se-ia alguém em esconderijos? Alguém se esconde de Deus, gente? De modo que eu não veja, Deus falando, diz o Senhor, porventura encheu eu os céus e a terra, diz o Senhor, com as obras dele, né? Encheu os céus e a terra. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Você ainda... Deixa eu ver aqui. Tem que marcar aqui para não perder, gente. Sonhei. Então, quantas pessoas não inventam? Tem muitas pessoas que têm sonho, né? Sonho de revelação. Mas os profetas, eles não usam apenas profecia. Você vê muito hoje na internet pessoas fazendo vídeo dizendo, olha, eu sonhei. Eu vi Jesus, eu vi o inferno, eu vi... Então, tem pessoas que não usam de falar aquelas profecias, mas começa a mentir dizendo que sonhou. Entendeu? E não é de hoje que isso acontece, é desde o princípio. Que tem as pessoas que falam com falsas profecias e sonhos falsos. Tem os sonhos verdadeiros e os profetas verdadeiros, mas está mais raro, mais difícil. Mas os falsos profetas e os sonhos falsos está dando no meio da canela. Cuidado com aqueles sonhos. Eu até gosto de assistir aqueles sonhos, revelação, mas eu vou todo tempo analisando, ver se tem fundamento, se não é uma heresia. Gente, a palavra heresia quer dizer
é, é, a palavra heresia quer dizer doutrina de homem ou de demônio, tá? Então diz, sonhei, né? Profetizam, dizem, sonhei. Até quando sucederá isso? É o 26, versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Até quando? Deus perguntando. Do seu coração? É uma pergunta. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, por causa de um demônio. Os pais deles, né? Os israelitas, pais deles, judeus. Aí o versículo 28, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra, que no caso é a profecia, né? Com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Ou seja, que tem a palavra falsa com verdadeira, né? Aí está falando assim, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura, as minhas palavras não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então, a palavra de Deus, aqui ele fala, porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? É uma pergunta. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Versículo 30. Então, é sonho, é profecia, e não pense que aqueles falsos profetas do passado, antes de Cristo, no tempo de Cristo, depois de Cristo, eles faziam isso de graça não. Todo o tempo, esses falsos profetas e esses que sonham, eles têm um interesse. Gente, eu tenho esse canal aqui, eu não peço inscrito, eu não peço Pix, eu não peço nada. Porque eu entendo que Deus me salvou, Deus está me transformando, Deus me ajuda, Deus me salvou de graça, e tudo que Ele me deu, eu vou dar de graça. O conhecimento que Deus me deu, que Deus me passar, e isso eu vou passar para vocês de graça, eu não vou cobrar nem sequer inscrição, entendeu? Eu só quero que vocês não caiam na cilada do diabo, na cilada dos falsos profetas, que está cheio o mundo hoje. É na internet, é nas igrejas. Cuidado, olhem pelos frutos deles, vocês vão conhecer. Aí diz aqui no versículo 31. Do livro de Jeremias, capítulo 23. Capítulo 31. Eis que eu sou contra... 32. Eis que eu sou... Eu acho que é 31. Deixa eu ver aqui. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor. Sim. 31. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eles falam eis que é assim, não sei se vocês já viram na internet, em algumas igrejas, eis que o Senhor, eis que eu falo contigo, eis que eu sou Deus e falo contigo. Eles botam o nome de Deus, eles não sabem a seriedade, o mal que eles estão correndo, usando o nome de Deus em vão, para ganhar dinheiro e para enganar as pessoas. Eu já vi pessoas morrerem, várias pessoas morrerem aqui na minha cidade, Guajará-Mirim, porque brincaram com esse negócio de usar o nome de Deus em vão para tentar dizer que era profeta de Deus. Cuidado você que gosta de estar usando o nome de Deus, falando língua estranha, porque a maioria dessas línguas estranhas que vocês ouvem, desses crentes, ou em igreja, ou em cultos, nas casas, aí ficam falando que elas... Tem 3 tipos de língua. Tem 3 tipos de língua estranha. 4, na verdade.
Tem a língua estranha, que é meninice, que a gente chama de meninice. Aí tem a língua estranha, que é da pessoa, não, do demônio. E tem a língua estranha, que é de Deus, que a gente chama língua dos anjos. Só que não são muitas pessoas que falam essa língua. Isso é muito raro. Aliás, hoje nunca mais eu vi alguém falar a língua dos anjos de verdade. Então, hoje qualquer um copia uma língua na sua igreja, copia de outro, copia pela internet, copia profecias, copia palavras, pregações de outros pregadores. O que eu falo aqui, gente, eu não copio de ninguém. Eu peço a Deus a sabedoria para Ele me capacitar a trazer aqui alguma coisa para vocês, entendeu? Eu não estou aqui, não copiei nada de ninguém, copiei do Espírito Santo de Deus mesmo, entendeu? Para trazer para vocês. Então, os falsos profetas, eles sempre têm um interesse em dinheiro, em casa, em carro, em patrimônio, em império. Você vê hoje aí os cantores mais famosos do Brasil, os pregadores, eles não sabem mais de colocar dinheiro, entendeu? É isso que Jesus ensinou. Jesus disse, não ajuntei tesouro na terra, onde o ferrugem e a traça consome, e onde o ladrão rouba. Mas não, eles estão ajuntando tesouro aqui na terra. E Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se o tesouro deles está aqui na terra, o coração deles está aqui, não está com Deus não. E se morrer no pecado, e se morrer agora, sem se arrepender, vai para o inferno mesmo. Se Jesus voltar nessa situação, vai para o inferno. Se cantou tudinho, pregador, falso profeta e tudo. Falsa profeta, falsos líderes religiosos, falsos. Tem tanta gente, tem tanta falsificação, gente, nesse mundo que o diabo está usando, que não é brincadeira. Você tem que tomar cuidado, ter prudência. E o melhor jeito de você escapar do diabo e dos falsos profetas, de todas as armadilhas do diabo, é lendo a palavra de Deus. É que nem diz a palavra, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos concluir aqui. Ainda em Jeremias capítulo 23, aqui no verso 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Eu terminei aqui, capítulo 23 de Jeremias, do versículo 1 ao versículo 32. Proveito que Deus fala, não trouxe nenhuma salvação, nenhuma cura, nenhuma edificação, nenhuma libertação. No final de todas essas profecias aqui, eles morreram, foram levados escravos por outros países, Babilônia, Assíria, e morreram lá no cativeiro. Qual foi o proveito do falso profeta? Qual é o proveito de quem ouve falso profeta? É ir para o inferno, é morrer no pecado e ir para o inferno. Então, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você se envolve dizendo que é de Deus e está falando de Deus. Cuidado, tem muitos falsos profetas que andam nas igrejas, que andam nas casas dizendo Deus está comigo. E eu já vi caso aqui de começar a fazer grupo de reuniões nas casas de oração, e eu não gosto dessas coisas. Esses grupos de orações, que as pessoas despreparadas, quando dá fé o diabo está no meio. Um monte de gente falando língua estranha do diabo, do demônio, um monte de gente falando meninice, língua da meninice, e já começa a profetizar. E teve uma que profetizou para um que estava no meio deles, que ele tomava remédio para não rejeitar um rim que ele tinha ganhado, doado. E a falsa profeta falou para ele, eis que eu sou Deus e falo, joga esse teu remédio tudo fora, que eu vou curar teu rim. Ele foi na onda, na conversa, jogou os remédios, porque tem muitas pessoas que recebem transplante, gente, coração, fígado, rins e outros, que não é compatível. Eu acho que é todo caso.
O que acontece? Tem que tomar uns remédios que é para não rejeitar, porque uma vez que rejeita, já era. Morreu aquele órgão que ele ganhou. Então essa pessoa foi na conversa de uma falsa profeta, e tem muita gente acreditando em falsos profetas na minha cidade, na sua cidade, na sua casa, cuidado, na sua igreja, entendeu? E muita gente acreditando. E o resultado não vai ser bom. Olhe na Bíblia, leia a Bíblia, se oriente na Bíblia, porque senão você vai sofrer as consequências de estar ouvindo falso profeta e dando dinheiro para ele e ajudando ele. Você vai se arrepender amargamente, seja lá quem for. Olha um exemplo aqui de que a adivinhação, a profecia, ela rende muito dinheiro. Por exemplo, eu vou falar de uma coisa que tem nada a ver com evangélico, né? Eu não sou evangélico, nem gosto. Eu gosto de Deus, eu sou cristão. Eu não sou evangélico, não, nem negócio de gospel. Eu tenho raiva disso. Mas tem muitas pessoas que não são da área que se diz evangélico ou cristão, mas que também ganham dinheiro com tais revelações ou adivinhações, né? Tem aquelas ciganas que diz que lê a mão das pessoas, outra mentirosa, né? Aí, na Bíblia aqui, tem uma história de um sujeito chamado Simão, nos tempos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele curava as pessoas pelo poder de Cristo. E esse Simão, o mágico, era conhecido Simão, o mágico, que ganhava dinheiro mentindo, fazendo magia para o povo, né? Então esse Simão viu o apóstolo Paulo curando em nome de Jesus, e ele foi fazer uma proposta para o apóstolo Paulo com dinheiro. Está aqui, eu te dou tanto para tu me dar esse dom. Então aí o apóstolo Paulo, Simão, o mágico, livro de Atos, capítulo 8, versículo 17 ao 24. Vamos ver o que aconteceu. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 17 ao 24. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ou seja, os irmãos ali oraram, o apóstolo Paulo, em alguns irmãos, e eles receberam o Espírito Santo. E o mágico ficou de olho. Esse irmão vendo, o mágico falou, não, aí falando aqui, e Simão, o mágico, né, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito. Mas disse-lhe Pedro, desculpa gente, eu falei Paulo, mas foi Pedro, apóstolo Pedro. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Aí o Simão respondeu. Respondendo, porém, Simão disse, orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Está vendo? Aqui é o homem de Deus, quando o homem de Deus, que tem realmente, que não é um falso profeta, que ele fala pelo Espírito Santo, o cidadão cria vergonha na cara. Veja que o cara achou que Deus anda se vendendo, ou que os homens de Deus andam se vendendo. Eu não me vendo nem por R$10, nem por R$100 mil, nem por R$1 milhão.
Eu sou propriedade de Cristo, de Deus. Eu pertenço a Deus, eu só trabalho para Ele, sirvo para Ele. E nada que eu tenho, seja de dons espirituais, que não são muitos, eu não comprei. Deus dá. Deus dá. Tudo que nós temos, Deus dá. Ele não vende nada. Não vende. Tem os pastores, os falsos profetas, que para tirar dinheiro do povo, diz que Deus... O dízimo é de Deus. Desde quando Deus precisa? Deus fez a terra, o céu, o mar, os planetas, tudo que há em cima do céu e da terra, ouro, diamante, nióbio, milhares de minério. Aí o cidadão vem dizer que Deus precisa dos teus 10% mensais. Chama-se mercenário. Para não ficar, gente, eu botei tanta passagem bíblica aqui que acabei ficando muita coisa que eu não vou poder falar, porque já falei demais, gente. Mas eu quero concluir com a palavra de Cristo aqui. Vamos ler aqui, gente, para encerrar. Já está com 1h16 para encerrar. O que Jesus fala sobre os falsos profetas, os falsos pastores? Para concluir, tá? Livro de João, capítulo 10, do verso 1 até o 18. Eu vou ler assim, mais rápido um pouco, tá, gente? Sem parar um pouco. Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 ao 18. Vamos lá. Jesus falando disso: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus está falando que todo falso profeta do passado, atual e do futuro, eles não entram pela porta, porque só entra pela porta quem é certo, quem é convertido e transformado, e quem é transformado não rouba. Então, o ladrão, por onde é que ele entra? Geralmente o ladrão procura a janela da casa, porque geralmente a porta está na frente da rua. Então Jesus fala aqui, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E é esses falsos profetas, porque a porta é Cristo. E na porta de Cristo não entra ladrão, nem salteador. Vamos a outra aqui. Versículo 2. Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor. O versículo 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que é Cristo. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. A minha sogra está ligando para mim, gente, vou ter que recusar aqui. Me atrapalhou que a minha sogra ligou para mim agora, vou começar. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que é Cristo, né? E este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome. E este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome. As ovelhas ouvem a voz de Cristo, e de Cristo chama pelo seu nome as suas ovelhas, a sua voz, e chama pelos seus nomes as suas ovelhas e as traz para fora. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola para eles não entenderem o que ele lhes dizia. Jesus falava aqui, gente, quando ele falava no meio de outras pessoas, que os discípulos dele estavam no meio, ele falava em parábola. Aí, separadamente, ele falava para os discípulos o significado. Aí aqui ele já fala para os discípulos dele o significado. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que é esse povo de hoje, esses falsos profetas do passado, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos líderes, são os mercenários. Mas os mercenários e os mercenários e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas a elas. Ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, há uma diferença entre Cristo e entre o diabo. Há uma diferença entre os profetas de Cristo, os pastores de Cristo, na verdade, profeta mesmo de Deus. O último foi João Batista, no tempo de Cristo, tá, gente? O último, a mãe de João Batista era Isabel. Ela engravidou junto ali com Maria, mais ou menos. O João Batista nasceu quase na mesma época que Cristo. Então, o último profeta, na verdade, foi João Batista. Esses profetas que vocês veem por aí, dizendo que é profeta, esqueça, tá? É mercenário e estão arrastando as ovelhas para o engano. Mas eu falo para vocês que as verdadeiras ovelhas, os verdadeiros cristãos convertidos, eles não se deixam levar por esses mercenários, não. Eles conhecem e sabem. E sabe quem é de Deus, sabe quem não é de Deus e foge. E eles conhecem quando Cristo fala e Jesus chama pelo seu nome. Cada um daqueles que o nome está escrito no livro da vida, Jesus chama pelo seu nome. Eu vou contar uma experiência para vocês aqui, de por que Jesus usou essa comparação de pastor e ovelha. Eu ajudei a cuidar de gado do meu pai, lá pelos anos de 86 até 2014, de 87 até 94. E eu aprendi uma coisa lá que eu vim ver na Bíblia depois. O gado, depois que ele acostuma com a voz da gente, as primeiras vezes que a gente vai lidar com ele, a gente tem que ir lá no mato, lá atrás, no pasto, buscar de um por um, e é um trabalho danado. Aí sempre a gente usa algum bordão pro gado, né?
algum alguma frase, né? E o que a gente mais usa, porque o gado lambe sal na coxa, então o que a gente mais usa é o sal, né? Então toda vida que a gente ia botar sal, a gente fica gritando sal, sal. Então eu acredito, gente, a partir do momento que eles reconheciam a nossa voz, na verdade eles reconheciam nós como pastor deles, né? Os verdadeiros pastores. Aí tinha dias, na maioria dos dias, depois que eles aprenderam, nem precisava a gente ir lá pelos fundos. A gente lá do curral, a gente andava um pouco, ficava gritando sal, sal, sal. Quando a festa vinha andando, e daí a pouco estava tudo dentro do curral. Então, as ovelhas são do mesmo jeito. Depois que elas se acostumam com a voz do pastor, elas não precisam ir atrás, dar aquele trabalho. Por isso que Jesus usou essa comparação, que as ovelhas de Cristo, as almas de Cristo, aqueles que realmente seguem a Cristo, essas pessoas conhecem a Cristo e Jesus também conhece essas pessoas. Delas ele é conhecido. Entendeu, gente? Então, gente, já estou com 1h25 minutos, 26 minutos quase. Esse tema de hoje, o que a Bíblia fala sobre os falsos profetas, foi um tema, vou falar para vocês, foi o mais difícil de todos. Talvez não falei como eu desejava falar, entendeu? Desculpa, não vou poder pedir desculpa, porque para isso requer um tempo para explicar, gente, tudo isso, tá? Mas o que eu digo para vocês, para finalizar, agora 9h13 da noite desse dia 28 de dezembro de 2025, domingo, né? O que eu quero falar para vocês? Cuidado com os falsos profetas, cuidado com as pessoas que dizem, eis que sou Deus e falo contigo. Cuidado, examine. Tem muitas pessoas que foram prejudicadas, teve pessoas que moravam aqui em Guajará-Mirim e ouviram profecias falsas, tipo, eis que eu sou Deus e falo contigo, e todo mundo, quando fala Deus, fica com medo, né? Por isso que eles tiram proveito, porque a palavra Deus traz medo nas pessoas, traz medo, e todo mundo fica com medo, não, Deus falou e tal, não, então, é por isso que eles tiram proveito, por causa que as pessoas têm medo, temor, e eles falam eles falam de um modo tão assim, de um jeito que parece que é Deus mesmo que está falando. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo falou que o diabo ele tinha capacidade de se transfigurar no anjo de luz. Jesus falou também. Eu não lembro agora, mas tipo assim, gente, cuidado, gente. Cuidado, quem é o pastor que tá pregando para você, que está falando de Deus para você. Cuidado com quem chega para você e diz, eis que sou Deus e falo contigo. Cuidado com alguém que chega e diz, eis que eu tive um sonho contigo. Entendeu? Se for, faça prova. Se você ouvir alguma profecia, algum sonho, chegue na sua casa, Senhor, se for verdade, me mostra isso, me mostra aquilo. Se Deus não mostrar, você já sabe que foi um laço do diabo, uma falsa profecia. Teve muitas pessoas que já se prejudicou financeiramente. Teve pessoas aqui em Guajará que uma pessoa que a falso profeta disse, eis que vende tudo que tu tem e vai para a cidade tal, no Mato Grosso. Eu moro aqui em Rondônia, em Guajará-Mirim, Rondônia, fronteira com a Bolívia. Aí a pessoa, não é Deus que está falando, aí pegou tudo e quebrou a cara para lá, gente. Entendeu? Tem gente que perde carro, casa, destrói a família da pessoa. Gente, o falso profeta, o falso pastor, as falsas missionárias, as falsas pastoras, cuidado com esse tipo de gente. Cuidado. Vê se as pessoas que estão falando da palavra de Deus para você está realmente falando da Bíblia, ou se ele está falando de si mesmo. Amém? Então eu espero ter ajudado nessa questão dos falsos profetas, você tomar cuidado, falsas línguas estranhas de verdade, é muito rara, quase não existe mais. Profecia de Deus é muito rara, quase não existe mais, a maioria, 99% é falsa. Por isso eu digo, a chance de você se deixar levar, se você não tem um conhecimento pessoal disso, tem pessoas que naturalmente, gente, sem conhecer a Bíblia, sem nada, ele se sai disso.
Tem pessoas que já nascem vocacionado a fugir de muitas coisas ruins, mas infelizmente tem muitas pessoas ingênuas, tem muitas pessoas despreparadas, mulheres principalmente, muitos homens que na fraqueza, na angústia, no momento de luta, dificuldade, de desespero, dá ouvido a certas coisas e além de melhorar a situação, piora, perde coisas, acaba a família. Gente, o diabo usa esses homens, essas mulheres para destruir lares, destruir jovens, destruir famílias. Tome cuidado, gente, leia a Bíblia, se orienta por Deus, pela palavra de Deus. Então eu vou ficar por aqui, já estou com 1 hora e 30 minutos e 25 segundos. Valeu, gente. O próximo vídeo vai ser um tema sobre depressão. Eu vou escolher ainda. E não sei quando voltaria aqui, Deus sabe, né? Um tão bom final de ano aí para vocês. Nós veremos, talvez antes ou depois do final do ano, se estiver vivo, né? Então, que a graça de Deus esteja com cada um, saúde para todos, vitória na vida de todos vocês. Cuidado com os falsos profetas e as falsas profetas, os falsos pastores e as falsas pastoras. Fica firme com Deus na fé. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até rimou, né? Um abraço.